Olá, mais uma vez estamos aqui para continuar nosso treinamento com o Unity Mobile e nós vamos nesta aula fazer com que o nosso personagem salte, ele dê um jump, tá ok? Através de uma tecla que a gente vai utilizar, um pressionamento no teclado para ele dar um jump. Vamos fazer isso com C Sharp, tá ok? Nosso script em C Sharp. Então vamos lá. Estando aqui no Unity, o primeiro passo que nós vamos fazer é nós vamos precisar criar um layer aqui para o ground, para identificar se ele está em contato com o solo ou não. Então vamos abrir o grid aqui, ó. O floor está aqui dentro do grid, foreground, floor, tá? Selecione o floor, você pode ver que ele fica selecionado com uma luzinha em volta aqui, uma line em volta, verde. Eu vou clicar aqui em layer e vou adicionar um novo layer, add layer, tá ok? Na posição 8, eu vou dar o nome dele de ground, ok? Isso é importante para a gente detectar o contato do player com o solo. Feito isso, nós vamos abrir o script player, tá? Você dá dois clique no script player e vamos para o script player. Então, com o nosso script player selecionado, vamos aqui embaixo na nossa classe, beleza? Eu vou precisar de uma força para dar o jump no nosso personagem, tá ok? Vou fazer um comentário aqui. Force of the jump for player. Jump for player, ok. Tá? Então essa aqui é a força que a gente vai precisar identificar para o nosso salto. Eu vou criar uma flutuante, uma variável flutuante do tipo float. Vou dar o nome dela de Jump Force, tá? Ela vai conter um valor de 5.0 e a gente vai precisar também de identificar se o player ele está no solo ou não tá, tá ok? Então para isso eu vou também criar uma variável booleana, tá? Do tipo true ou false. Vou fazer um comentário aqui. If the player is on the ground. Is on the ground. Oh my gosh. Ok. Beleza. Agora eu vou criar a minha variável, tá? Private. Deixa eu dar o nome dela de isGround. Pode ser isGround. Essa variável vai iniciar com false. E eu vou precisar dela acesso nessa variável num painel de inspetor. Então eu vou criar aqui um serialize field para ter acesso lá no painel de inspetor, beleza? A variável de cima acho que não tem necessidade, tá? Mas essa aqui a gente vai precisar. Então, o que mais a gente precisa? A gente precisa agora também do layer que nós criamos lá, né? Então, esse layer também eu vou precisar de acesso ao painel de inspetor. Lembra que nós criamos o layer, né? Pro floor, tá? E esse layer nós vamos utilizar agora. Ele é do tipo layer mask, tá? Vou dar o nome dele de ground layer. Beleza? Acho que é isso aí. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Vou criar aqui embaixo uma função, ou um método, né? Às vezes eu falo função, às vezes método, porque C++, o C Sharp, Java e outras programações, PHP, então assim, muda um pouquinho o nome de uma para outra. E vou adicionar ela aqui, tá? Vou chamar ela aqui. Beleza. Finalizei a instrução, vou catar todo esse código, então Ctrl X e vou colar ele aqui dentro. Beleza? Depois a gente dá uma limpadinha melhor aí. Tá. Agora, para mim continuar o nosso código, a gente vai
trabalhar dentro do nosso movement. Eu vou fazer um comentário aqui. Vamos verificar se o ground ele é true. E se ele for true, você lembra que ele iniciou false, né? Então, se ele for true e a tecla for pressionada, então aí eu posso dar o jump nele, tá? Então vamos pegar essa tecla. Se input get key down, qual tecla que vai ser pressionada? Vai ser a tecla key code space, por exemplo, tá? Space. Então toda vez que eu pressionar essa tecla space, e em conjunto com a minha variável, se a minha variável isGround for true, equals true, ou se ela for verdadeira, então aí eu tenho a ação do jump, tá? Essa ação do jump. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu pressionei, eu catei a entrada de dados aqui, foi o que? Pressionado a tecla space. Se eu pressionar essa tecla space e o isGround, que é a variável que eu criei, for true, para identificar se eu salto ou não, isso aqui é para ter um controle, para ele não ficar pulando sempre, né? Então, como eu disse anteriormente, a programação mais aprofundada de C# eu dei no outro treinamento de programação de jogos. Né? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa relacionada, por exemplo, aqui down, dá uma pesquisada na Unity Documentation, como eu falei para você, dá uma olhada, pesquisa, não fica só copiando e colando. Tá? Eu estou explicando aqui o que eu estou fazendo e você, se não entender, você pode perguntar e de preferência você faça a pesquisa antes de perguntar, tá bom? Para você já acostumar a entender o que está acontecendo aqui, beleza? Eu tenho por mente que você já entende o básico do C#, tá ok? Beleza? Então agora a gente vai dar o jump, né? Simplesmente o jump. Lembra do nosso rigid? Aqui, nosso rigid, nós vamos chamar ele o vector. Vamos trabalhar com o vetor de 2 pontos. Então a velocidade no eixo X, com a força do nosso salto, tá ok? Então nós estamos captando a velocidade que é utilizada no eixo X e em conjunto com o nosso salto, que é o jump force que nós criamos lá, está com 5, né? Beleza, então tá, deixa eu finalizar a instrução aqui e vamos ter que dar uma parada, né, para ele não ficar pulando toda hora. Se eu ficar dando clique ele vai sair voando, né? A gente não quer isso, então por isso a gente utiliza um stop, keeping jump. Vamos parar dar uma parada nessa continuação de jump que ele vai ter, né? Então eu passo a minha isGround para false, ok? Opa, false, beleza, tá. Então tá, até aqui beleza. A gente já criou o nosso layer lá, tá? Agora eu vou criar um raycast. O raycast ele ajuda a gente a identificar se a gente está em contato com algum objeto ou não, e qual é o tipo de objeto que a gente está em contato, tá? Eu te recomendo que você eu recomendo que você dê uma pesquisa na documentação da Unity sobre o raycast, que é importantíssimo, tá bom? Vamos detectar se o player ele está sobre a terra, ele is on the ground, tá? O que nós temos então? Nós temos que ver a position dele, position orange, e temos que ver também temos que ver também a direção, direction, tá ok. E também temos que ver o layer, né? Qual que é o layer que nós criamos lá? Nós vamos precisar desse layer agora, nesse exato momento. Então, raycast, raycast hit 2D. Vou chamar ele de raycast. Vai ser a informação do raycast info que eu estou criando.
Physics 2D Raycast. Deixa eu finalizar a instrução. Então nós temos aqui a posição, né? Position. Então transform dot position vector to down, tá? Que é a direção, e temos a direção, posição, a distância. Nós temos que ter a distância também. Então a direção, faltou a distância aqui. Faltou a distância. Então nós temos a direção. A distância vai ser de 1.0. E nós vamos ter também o layer que nós criamos, que é o ground layer. Beleza? Então tá, ele vai identificar o contato do player com o solo aqui, através do nosso layer, tá bom? A gente vai testar isso. Test to hit, raycast info, raycast info, collider, se ele é ou não, seria diferente, aliás, seria diferente de nulo. Então, se ele é diferente de nulo, então está funcionando o nosso raycast, tá? Então, se ele funciona o nosso raycast, então a gente passa a nossa variável de contato no solo para true. Então, eu sei que ele está em contato com o solo, beleza? Então, salva o script e vamos testar isso lá no Unity, ok? Bom, aqui no Unity, vamos selecionar o player. Aqui no script player, eu vou assinalar para true aqui o ground para iniciar. E vou clicar aqui e vou selecionar o nosso layer ground, tá ok? Feito isso, a gente tem o ground true e nós temos o layer selecionado para identificar que o player está em contato com essa base que é o ground, que é o solo, tá ok? Eu vou dar o play para poder testar. Bom, agora eu vou testar, tá? Eu vou clicar na tecla para andar para direita e esquerda, tá funcionando. Agora eu vou clicar em space para dar o jump, ele está dando o jump, beleza? Ó, mesmo que eu pressionar duas vezes, estou pressionando várias vezes. Agora ele caiu aqui, porque vamos aqui no player, deixa eu fechar aqui no player. Cadê o Rigid Body? Eu vou frisar a rotação para ele não cair aqui, tá ok? Mas é isso aí, tá funcionando belezinha. Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou copiar esse script e vou deixar ele disponível para você fazer o download como PDF, tá ok? Procura aí para você fazer o download, tá ok? E eu espero que você tenha entendido, tá? Sucesso, e eu encontro você na próxima aula.